Tudo bem, olá meus amigos do Movitran, prazer estar novamente com vocês. Meu nome é Carlos Bressan, sou engenheiro do IQT, Instituto de Qualidade e Segurança Veicular. Nós fazemos a inspeção de segurança veicular, somos uma entidade associada ao Senatran, antigo Denatran, em atendimento ao artigo 106 do Código de Trânsito do Brasil. Nós vamos falar hoje aqui sobre o impacto da inspeção veicular na prevenção de sinistros, né? O primeiro tema que a gente vai abordar é o tema agora, com o início das voltas às aulas, evidentemente, o impacto e a necessidade, na verdade, da inspeção de segurança veicular na prevenção de acidentes para os veículos de transporte escolar. O transporte escolar ele atende o artigo 136 do Código de Trânsito. Então, todos os veículos destinados ao transporte de escolares no Brasil, eles devem passar por um processo de inspeção 2 vezes por ano, a cada semestre os veículos. Por quê? Porque a partir daí os veículos, então, não só os proprietários, mas também quem está contratando o serviço escolar tem a garantia de que aquele veículo está freando corretamente, tem cintos, tem câmara de ré, ou seja, tem todo o equipamento que está pronto para poder prestar o melhor serviço para a sociedade. Aqui no Espírito Santo nós tivemos uma mudança, porque essa inspeção que antes era feita pelo Detran passou desde 2010 a ser feita pelos organismos de inspeção de segurança veicular licenciados pelo Denatran. E com isso houve uma mudança do comportamento da frota. Ou seja, antigamente, aqueles mais antigos vão se lembrar, tinha muitas bestas, a pessoa utilizava veículos que não eram inspecionados corretamente e tinha toda sorte de veículos, né, circulando. Isso era uma competição desleal, além de causar um prejuízo para aquelas pessoas que estavam contratando o serviço, que não tinha garantia de que o serviço fosse prestado adequadamente, causavam uma competição desleal, porque quem não era inspecionado, os veículos que não eram inspecionados estavam funcionando corretamente, de igual condições dos outros. E a partir de 2010, então, as organismos de inspeção passaram a fazer a inspeção, e com isso houve uma mudança do comportamento da frota. A frota ficou mais nova. Por quê? Porque os veículos antigos não conseguiam passar no processo de inspeção. E foi incluído no processo de inspeção não só o tacógrafo, que já era obrigatório, mas também o processo de análise de gases. Então, com isso houve uma renovação da frota. Hoje, 13 anos depois, a gente pode ver uma evolução muito grande. A grande maioria dos veículos são veículos praticamente novos que estão prestando serviço de transporte escolar. Por quê? Porque os antigos não passavam no processo de inspeção, simplesmente por isso. Não adiantava querer ter um veículo antigo que estava poluindo demais e não tinha condições mínimas de prestar aquele tipo de serviço. Então, quando eu estou falando de inspeção de segurança veicular para a prevenção de acidente, eu estou falando de renovação de frota. Então, esse é o primeiro assunto que a gente abordar. E o escolar é uma obrigatoriedade por lei, e ele é submetido a cada semestre. No Espírito Santo, desde 2010, é colocado um selo e um QR Code no para-brisa do veículo. Isso garante para que aqueles que estão tomando o serviço conseguem ler o QR Code e verificar se o veículo é um veículo licenciado ou não e se está em dia com o processo de inspeção de segurança veicular. Graças a um sistema que o Detran, junto com as ITLs, elas implementaram aqui dentro do Espírito Santo. Então, isso é um caso de sucesso. Mas não é só aqui que isso acontece também no Brasil inteiro de outras formas, porque a gestão da frota ela é de responsabilidade do Detran de cada UF. Mas existem algumas outras regulamentações que são nacionais. A exemplo dos veículos com alteração de característica. Os veículos que têm qualquer tipo de alteração de característica, por exemplo, um caminhão passou de baú para carroceria para baú, ou houve um alongamento de chassi, botou um terceiro eixo, qualquer alteração que se faz, ele tem que passar por um processo de inspeção de segurança veicular para garantir que aquele veículo está em condições de circular nas rodovias. Isso é emitido, então, um documento chamado CSV, o Certificado de Segurança Veicular, que serve para qualquer Detran onde o veículo está emplacado para que faça a alteração deste veículo, alteração no CRLV do veículo. Então, os veículos com alteração de característica atendem às resoluções do CONTRAN que permitem determinados tipos de alteração e o Inmetro normatiza isso e as ITLs executam esse serviço.
Um outro serviço, uma outra coisa, uma outra abordagem que deve ser feita são os veículos sinistrados, classificados como de média monta. Toda vez que acontece um sinistro, o veículo faz um boletim de ocorrência. Existe uma classificação de pequena, média ou grande monta. Pequena monta, qualquer sinistro em que não houve nenhum comprometimento de uma parte significante do veículo, é feita uma pontuação. Grande monta, o veículo teve perda total, não é grande monta. Grande monta, o veículo não tem condições de voltar a circular. E veículo classificado como de média monta, para voltar a circular, deve ser submetido a inspeção de segurança veicular para voltar à circulação. Quando ele faz o boletim de ocorrência, é feita uma restrição nesse veículo, e para voltar a circular, então, é feita uma inspeção. Este veículo também, ou seja, para garantir a segurança do veículo, para que ele não trafegue em condições normais, o veículo tem que estar em condições perfeitas de circulação após o sinistro. A partir desse ano de 2023, então, esse é o caso do sinistro. A partir desse ano de 2023, entra também em vigor uma nova resolução do CONTRAN que trata da inspeção dos veículos tipo basculante. Não só o caminhão, mas também o seu semi-reboque. Ele tem que ter um dispositivo que alerta o motorista quando a basculante está sendo acionada. Isso para evitar aqueles tipos de problemas que acontecem muitas vezes, em que o veículo está circulando na rodovia e, por um motivo qualquer, a alavanca é acionada e o basculante levanta e ele pega uma ponte, pega um viaduto, pega uma passarela e acaba tendo um sinistro com vítima fatal. Então, a partir deste ano, os veículos tipo basculante também passam a ter a necessidade de fazer uma inspeção para garantir que foi instalado um dispositivo de sinalização para o motorista e de que aquele veículo, sinalização no caso da basculante ser acionada. Outro tipo de inspeção também que garante os veículos, quer dizer, a prevenção dos veículos em caso de sinistro, são os regulamentados pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. Todos os veículos de transporte de passageiros interestaduais devem passar por um processo de inspeção de segurança para garantir que aquele ônibus, aquele veículo de fretamento, ele está, ou o ônibus circular de via normal, está em condições de circular entre os estados. E também para os veículos que transportam o Mercosul, emitido um outro certificado chamado CITV, Certificado de Inspeção Técnica Veicular, para os veículos que transportam passageiro que fazem divisa com os países do Mercosul. Então, esses veículos devem passar por um processo de inspeção e emitir um documento dizendo assim, qual é a garantia que as normas de trânsito lá do outro país do Mercosul, esse veículo esteja em dia. Por exemplo, você vai para a Argentina, a altura do ônibus lá tem que ter um determinado valor, porque o viaduto lá tem é um pouco mais baixo. O viaduto padrão é um pouco mais baixo. Então, não adianta ter um ônibus muito alto que não vai conseguir passar. Então, essa é uma das garantias. Número de leitos, etc. Então, a ANTT tem essa garantia. A ANTT também faz um outro tipo de inspeção para os veículos de transporte de produtos perigosos. Garante que os veículos de transporte de combustível e assemelhados, eles tenham façam inspeção. Nesse caso, ela transfere esse tipo de inspeção para o Inmetro. O Inmetro, então, normatiza isso através de uma inspeção chamada de 2 certificados. Um certificado do veículo em si, dizer que aquele veículo está freando, está direitinho, e outro do tanque. Então, para o veículo, a gente é emitido um certificado chamado CIV, Certificado de Inspeção do Veículo. E do tanque é o CIPP, Certificado de Inspeção de Produto Perigoso. Que aquele tanque, dependendo do tipo de combustível ou do tipo de produto que ele está transportando, ele tem uma regularidade para fazer a inspeção daquele tanque. E também do veículo, o veículo está freando direitinho, está andando direitinho, certo? Então, a ANTT, com relação a passageiros, tem uma normativa, e com relação ao transporte de produto perigoso também. Com isso, ele garante que os veículos de transporte de produto perigoso tenham eles trafegam em condições perfeitas, principalmente veículos que transportam produtos com alta periculosidade, como, por exemplo, já fala de querosene, álcool, gasolina, produtos como corrosivo, como ácido, produto de consumo animal, como alcatrão, coisas, enfim,
tem um monte de tipo de produto que tem que passar por um processo de inspeção do veículo, o veículo e o tanque tem que passar por um processo de inspeção para garantir que aquele veículo não vai causar nenhum tipo de acidente. E o mais importante agora são os veículos que trafegam com combustível GNV. O GNV, o gás natural veicular, ele normalmente é feita uma adaptação do veículo, muitos já saem de fábrica, mas saem adaptados de fábrica com o GNV. Então, ele normalmente é bicombustível ou tricombustível. Ou ele é gasolina GNV, ou ele é álcool GNV, ou é gasolina álcool GNV. Nesses casos, todos os veículos que são convertidos ao uso de GNV devem passar por uma inspeção de segurança veicular anualmente para fins de regularização do CRLV, ou seja, o Detran só deve emitir o CRLV quando o certificado de inspeção de segurança veicular está em dia. Então, o Detran faz um bloqueio no veículo e só libera a inspeção, só libera o CRLV, mesmo você tendo pago, se tiver um organismo de inspeção que fez a inspeção. Então, o veículo pode estar lá no Acre, faz a inspeção lá no Acre, e o Detran daqui, se tiver registrado na inspeção, o Detran daqui sabe que foi feita a inspeção lá e vai liberar o CRLV do veículo. Sabe que em qualquer lugar que esse veículo esteja, ele não precisa necessariamente vir ao Espírito Santo ou qualquer outro estado. Aqui no Espírito Santo é feita uma inspeção de um veículo em São Paulo. Emite o certificado de segurança veicular dentro do sistema do Senatran. E o Detran de São Paulo vai capturar essa informação e vai emitir lá o CRLV do veículo. No Espírito Santo, existem cerca de 43 mil e poucos veículos de transporte convertidos ao GNV, mas, infelizmente, uma pequena parte dessa frota só que está regular. Grande parte da frota ainda está irregular, ou seja, eles não estão em dia com o certificado de segurança veicular. Isso pode causar um sinistro quando do abastecimento do veículo ou do próprio transporte. Por quê? Porque ali dentro do veículo, embora o transporte GNV é extremamente seguro quando está em manutenção, não tem problema nenhum, mas ali dentro tem um cilindro que fica com 200 bar de pressão. Imagina você tem um cilindro de 200 bar de pressão, mas que tem um vazamento. Na hora de se abastecer, pode causar um sinistro qualquer. Então, é importante que os veículos que sejam convertidos ao GNV estejam em dia com o seu certificado de segurança veicular. E esse certificado só é exigido quando do licenciamento. E também, mas o mais importante agora, assim, esses veículos o Detran conhece, esses 43 mil o Detran conhece e, eventualmente, pode enviar uma correspondência para ele dizendo, olha, seu certificado está vencido, você tem que regularizar seu veículo, para manter ele em dia, para poder evitar qualquer tipo de sinistro. Ocorre que tem muitos veículos, e aí, infelizmente, uma parte significativa também, eu diria, tão grande quanto aos veículos que já estão registrados, que são veículos completamente clandestinos. Né? Isso é um problema. Por quê? Porque os veículos clandestinos foram feitos a inspeção, foi feita a conversão, nem sempre numa oficina homologada pelo Inmetro, e depois eles vão lá e abastece, fica abastecendo. E o Detran não tem como ver, porque no registro do veículo está escrito lá, veículo a gasolina, veículo a álcool, veículo flex, mas não sabe que ali dentro tem o veículo foi convertido para gás. É importante identificar o seguinte: se o veículo como esse passa no processo de abastecimento por um motivo qualquer, em qualquer tipo de vazamento, pode causar um sinistro ali, explodir o carro, o posto de gasolina e eventualmente ter vítima fatal. Então, o Detran tem feito algumas campanhas para poder sensibilizar os proprietários de veículos convertidos ao GNV para que regularize o seu veículo, porque é muito mais barato você garantir que o veículo esteja circulando em condições perfeitas do que correr um risco como esse, de ter um veículo com GNV, né, e podendo causar um sinistro, certamente um sinistro dela. Você pode buscar na internet, ali você vai ver diversos sinistros que aconteceram por absoluta negligência. Então, a pessoa pensa que está ganhando alguma coisa, pelo contrário, está colocando em risco a sua vida, a vida de outros, do frentista e também da população. Isso é um caso grave, deve ser conscientizado. Então, nós estamos num processo de conscientização, né? Porque a gente fez uma pesquisa no Espírito Santo e percebeu assim, de cada 1.000 veículos que abastecem,
200 estão regulares, 400 estão com CSV atrasado, vamos dizer assim, estão irregular. O Detran sabe que existe, mas tem outros 400 que estão completamente clandestinos. Esses não tem jeito, tem que conscientizar o pessoal e vai ter que fazer a inspeção para garantir a segurança, não só dele, como também da população. Então, isso é muito importante. Então, a gente abordou aqui o caso escolar, do sinistrado, da alteração de características, do perigoso, da NTT, do transporte, né? E também agora do GNV, que é um... No Espírito Santo ainda tem aqui ainda a CETURB, que faz a inspeção dos ônibus que fazem para fretamento, por exemplo. Né? O ônibus de fretamento deve passar por um processo de inspeção anual para fins de que para que a CETURB garanta que ele está prestando um bom serviço e o veículo seja em condições de prestar um serviço para a população. Então, esse é o arcabouço que está existindo hoje em atendimento ao artigo 136 do Código de Trânsito e ao artigo 106. O artigo 104 do Código de Trânsito, que é a obrigatoriedade da inspeção de segurança veicular, ainda não foi regulamentado, a regulamentação que existe está suspensa, e eu entendo que, como ela é muito mais ligada à área ambiental, e o apelo ambiental não é o apelo para a população, nem eu percebo que não é objetivo do governo criar nenhum tipo de imposto adicional para a população, isso vai demorar um pouco ainda para ser regulamentado. Enquanto isso, temos que focar nesse assunto. O GNV, o escolar, que são os principais aqui dentro do Espírito Santo. E com isso, a gente entende que pode minimizar qualquer tipo de impacto para a população, executando aquilo que já é obrigatório com relação à inspeção de segurança veicular e mitigando qualquer tipo de risco que possa vir a acontecer. Eu penso que esse é o arcabouço. Eu tenho certeza que as ITLs estão prontas para poder prestar o melhor serviço para a população.